Fala galerinha do Filomena, vamos começar mais uma videoaula, agora a aula de matemática. Peguem a apostila de vocês, estejam com lápis e borracha na mão, porque hoje nós vamos resolver situações, problemas de matemática, tá bom? Abram na página 76, o 7 e o 6 de matemática, acompanhe a leitura com a Pro, exercício número 1. Alguns dessas situações, problemas, alguns desses exercícios, eu vou resolver com vocês na minha lousinha, outros eu vou deixar para vocês resolverem, tá bom? Os mais complexos nós vamos fazer juntos e os mais simples eu vou deixar para vocês resolverem. Lembrando que pausa o vídeo, coloca respostas, precisar voltar a explicação, volta. Se continuar com dúvida, me chama lá no chat, tá joia? Então, vamos começar. Exercício número 1. Um álbum de fotografias já tem 16 fotos e tem espaço para mais 44. Quantas fotos cabem nesse álbum? Então, imagina que uma criança, ela tem um álbum de fotografias na casa dela. E esse álbum tem espaço para ir guardando várias fotos impressas, tá? Então, ela já tem 16 fotos. E ela tem espaço para colocar mais 44. Quantas fotos cabem nesse álbum no total? Se ela já tem 16 fotos, cabe mais 44. Qual exercício qual continha vocês vão fazer aí? Vocês vão montar nesse espaço em branco na apostila de vocês a casinha centena, dezena e unidade, tá bom? E vão armar o número de fotos que ela já tem, mais a quantidade de fotos que ainda cabem. No caso, 16 mais 44 e põe o resultado lá. Não esqueçam de montar a casinha bonitinho. Chegou no resultado, coloquem a resposta nessa linha embaixo. Então, a pergunta final é: quantas fotos cabem no álbum? Então, a resposta aqui nessa linha que vocês vão colocar é: cabem no álbum, tararã, fotos, o resultado que vocês chegarem, tá bom? Na número 2 está assim: Caio resolveu contar os livros e as revistas que o avô tem guardados na estante. Uma prateleira tem 45 livros e 38 revistas. A outra prateleira tem 67 livros e 14 revistas. Qual o total de livros e revistas nessa estante? Então, esse é um pouquinho mais complexo por conta que tem vários números, né? Então, aqui tá falando de um garoto chamado Caio, ele foi visitar o avô dele e ele viu que lá na casa do avô dele tinha uma estante cheia de livros e revistas. E essa estante só tinha duas prateleiras, uma prateleira em cima e outra embaixo. Aí ele foi ver, na primeira prateleira tinha 45 livros e 38 revistas. Já na segunda prateleira de baixo tinha 67 livros e 14 revistas. Qual o total de livros e revistas na estante, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer duas contas. Primeira conta, vocês vão calcular somente o número de livros e na outra conta ao lado, vocês vão calcular somente o número de revistas. E aí você vai chegar à resposta. Então, vocês vão ter que fazer duas continhas, uma de livros, outra de revistas. E nessa linha aqui, ó, vocês vão colocar a resposta, tá bom? Pessoal, armem a conta bonitinho de pé, casa da centena, dezena e unidade. Ou melhor, só casa da dezena e unidade, porque todos esses números aqui tem dois algarismos, né? Vai precisar, talvez, da casa da centena para colocar a resposta, tá certo? Eu vou fazer com vocês esse na lousinha. Bom, então vamos lá. Eu armei aqui como que vocês devem fazer exercício número 2 da página 76 de matemática, tá bom? Então, de um lado, vocês vão escrever livros, passa uma régua aí para dividir esse espaço em branco ao meio. Do outro lado, vocês vão escrever revistas. Então, aqui eu fiz casa da centena, dezena e unidade, a mesma coisa eu fiz do outro lado.
Talvez para vocês os números apareçam do lado contrário por conta da câmera, mas como vocês vão estar fazendo juntos, dá para acompanhar. Então, vamos lá. Observando lá o problema, a situação problema que está na apostila, eu já peguei que na primeira prateleira tem 45 livros e na segunda prateleira tem mais 67 livros, certo? Do outro lado, eu já olhei lá na situação problema, vocês também olhem que na primeira prateleira tem 38 revistas e na segunda prateleira, na prateleira de baixo do avô do Caio, tem 14 revistas. Então, se eu quero saber o número total de livros e revistas, nós vamos ter que fazer uma adição, que é a conta de mais, tá bom? Então, vamos começar aqui descobrindo a quantidade de livros. Sempre começa pela casa da unidade. Vamos lá? 5 mais 7, peguem 5 unidades e junta com mais 7, vê quanto dá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se deu 12, coloco 2 aqui, que é 2 unidades, e uma dezena vai subir aqui para a casa da dezena, tá bom? Não pode esquecer esse número que subiu, nós vamos somar ele também. 1 mais 4, 5. 5 mais 6, peguem aí, eu sei que vocês não vão ter todas essas quantidades de dezena, peguem unidades. 5 unidades, ó, 1 mais 4, 5. 5 mais 6 vai dar 11. Nós deveríamos subir o outro 1. Como não tem nada para subir, não tem outro número, nós vamos passar para cá, para a casa da centena. Então, olha só, descobrimos que tem 112 livros nessa estante. Agora, vamos para a revista. 38 revistas na primeira prateleira, mais 14 da segunda. Começa pela casa da unidade. 8 unidades mais 4. Peguem 8 e juntem com mais 4 unidades. 8, 9, 10, 11, 12. Coloca o 2, sobe o 1, porque 12 é 2 unidades e uma dezena. Não pode esquecer esse 1 aqui, é necessário somar ele também. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Então, deu um total de 52 revistas, tá bom? Então, na linha que tá embaixo, vocês vão escrever A, 112 livros e 52 revistas. Esse é o exercício 2. Bom, vamos lá então, continuando, exercício número 3. Está assim. Carolina coleciona papéis de carta. Ela organizou sua coleção em 3 pastas. A primeira pasta tem 128 papéis, a segunda, 54 e a terceira, 9. Quantos papéis de carta Carolina tem no total? Então, a Carolina ela gosta de colecionar cartas e ela separou esses papéis de cartas em 3 pastas diferentes. Na primeira, ela colocou uma quantidade maior, na segunda, ela colocou mais ou menos a metade do que ela tinha colocado na primeira, e na terceira pasta, ela colocou bem pouquinho, só 9 papéis de carta, certo? Quantos papéis de carta Carolina tem no total? Então, nós vamos juntar essas quantidades. Se nós vamos juntar, é uma soma, uma adição, conta demais, tá bom? Então, já coloquei aqui na minha lousinha essa conta, ó. Montei, é isso que vocês vão fazer nesse espaço em branco do exercício 3. C de centena, D de dezena, U de unidade. Então, na primeira pasta, ela colocou 128 papéis, 128. Na segunda pasta, ela colocou 54 papéis de carta. E na última pasta, ela só colocou pouquinho, 9 papéis de cartas. Quantos papéis ela tem no total? Então, vamos somar. Vamos lá? 8 mais 4 mais 9. Então, peguem 8 unidades mais 4. Peguem 8 e juntem com 4. 8.
9, 10, 11, 12. 12, vocês vão ter 12, peguem mais 9. 12, parou aqui no 12, mais 9. 12 na cabeça, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 é uma unidade e 2 dezenas, então deixo um aqui na casa da unidade e sobe o 2 para a casa da dezena, pôs o 2 aqui em cima. 2 dezenas mais 2 dezenas, quanto que é 2 mais 2? 4. 4 mais 5, 4 dezenas, mais 5, 9. Então, põe o 9 aqui embaixo do risquinho, que é onde vai os resultados. E, por fim, a casa da centena, uma centena mais nada, 1, continua 1. Então, no total, ela tem 191 papéis de cartas. Lá na linha embaixo, coloquem a resposta. Carolina tem 191 papéis de cartas, tá bom? Esse foi o exercício 3. Bom, vamos lá então, pessoal, exercício número 4, tá? Então, só para dar uma explicação rápida, essas situações, problemas da página 76 foram continhas de adição, ou seja, de mais. Agora, da página 77, vão ser continhas de subtração, ou seja, de menos, tá bom? Observem os problemas, acompanhem a leitura com a Pro. Número 4. Em uma classe, há 32 alunos, dos quais 14 são meninos. Quantas são as meninas? Então, imagina uma classe de segundo ano, assim como vocês, só que uma turma maior. Tem 32 crianças nessa sala. Dessas 32 crianças, 14 são meninos. E para saber quantas são as meninas, a gente quer saber aí quanto restou de alunos que vai ser o número de meninas. Então, vocês vão montar neste espaço em branco aí na apostila de vocês, façam lá a casinha da dezena, a casinha da unidade, monta bonitinho. Vocês vão pegar o número total de alunos menos o número total de meninos. O resultado, vocês vão saber que é o número de meninas. E aí, vocês vão colocar nesta linha aí, na número 4, tá bom? A pergunta é, quantas são as meninas? Aí, vocês vão fazer a continha, número de alunos, menos número de meninos. O resultado, vocês vão escrever na sala A, tararã, meninas, ok? Esse é o exercício 4. Pausa e pode fazer. Exercício número 5. Observe o placar final de um jogo de basquete. Então, nesse jogo de basquete tem duas equipes, equipe A e equipe B. Equipe A fez 95 pontos. Equipe B fez 89 pontos. Pergunta da letra A. Quem venceu a partida? Quem venceu a partida é a equipe que teve o maior número de pontos. Qual número é maior? 95 ou 89? Respondam aí na letra A. Letra B, ainda do exercício 5. Qual foi a diferença de pontos entre as equipes? Vou repetir a pergunta. Qual foi a diferença de pontos entre as equipes? Para saber a diferença de um número para o outro, nós temos que fazer a operação de subtração, de menos, para saber a diferença. Então, vocês vão pegar a pontuação da equipe que teve o maior número de pontos. Lembra? Conta de menos, o número maior tem que ir em cima. Então, qual foi a pontuação maior? 95. Vocês vão fazer 95 menos a pontuação da equipe B, que foi 89. Qual foi a diferença de pontos? Vocês vão responder nessa linha aqui embaixo, tá bom? A diferença foi de tararã pontos, ok? Pausa o vídeo e pode fazer o exercício. Número 6. Rafael está lendo um livro de 172 páginas. Ele já leu 33. Quantas páginas faltam para terminar a leitura?
Então, imagina um livro aí do Rafael com 172 páginas, 172 no total. Dessas 172, ele já leu uma parte só do livro, né? 33 páginas. Quantas ainda faltam para ele ler, que ele ainda não leu? Então, vocês vão armar essa continha nesse último espaço, tá bom? Casa da centena, dezena, unidade. Vão colocar o número total de páginas do livro, 172, menos o número de páginas que ele já leu, 33. E vão responder aqui na linha embaixo. A pergunta é, quantas páginas faltam para terminar? Então, a resposta, faltam páginas para terminar a leitura ou o livro, tá bom? Essas de subtração eu não tô fazendo na luzinha porque na nossa última aula de matemática eu já trabalhei bastante explicando essas operações de subtração, tá joia? Então, essa foi a página 77.